Está começando agora. Hoje temos a presença do ator José de Abreu, que deu um show na TV como vilão Nilo em Avenida Brasil, e neste momento está mostrando seu talento nos palcos, na comédia Bonifácio Bilhões, que trata de valores como a honestidade, a verdade e o respeito. José de Abreu vive um economista às voltas com uma promessa, dividir um prêmio da loteria com um amigo. Como se alimentavam os nossos antepassados, os antepassados do ser humano? Esse será o nosso assunto com o administrador Caio Augusto Fleury. Ele reúne pesquisas de médicos, antropólogos e cientistas no livro A Dieta dos Nossos Ancestrais. São estudos sobre como era a alimentação no passado. A partir daí, o Caio sugere quais os alimentos que podem ajudar o homem moderno a repetir, a ter mais saúde, mas a comer a dieta dos ancestrais. A nutricionista Orion Araújo vai falar das oleaginosas, as castanhas, as nozes e as avelãs, que são um grande sucesso nas festas de final de ano, mas que agora já estão meio incorporadas na dieta do ano todo. Segundo a Orion, tem muitos benefícios, mas devem ser consumidos com moderação. O cirurgião Mauro Monteiro vai falar de uma nova técnica para a retirada de tumores no fígado, um programa de computador que gera imagens em terceira dimensão do fígado, e com isso permite uma cirurgia muito mais precisa e mais segura para o paciente. E temos a música da cantora Badia Assad, lançando o CD Amor e Outras Manias Crônicas. Canções inspiradas na maternidade, na vida fora da cidade grande. A Badia mostra o repertório desse novo álbum hoje no Rio. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Vamos começar pelo fígado. O fígado é complicado. Mas houve um avanço grande com essa época do ano. Complicado. Não é falar de fígado nessa época do ano, que o fígado é tão solicitado. É verdade. Mas, Leda, tem tudo a ver. A gente está falando aqui de dieta dos antepassados, está falando de nutrição, e o fígado é um assunto difícil de digerir para o público em geral, né? Inclusive, a própria origem do nome fígado é interessantíssima. Na Roma Antiga, para a produção do foie gras, né, do fígado gordo, do ganso, eles eram alimentados com figos, né, pelas vestais dos templos de Roma. E quando eles foram invadidos pelos bárbaros, os gansos foram os primeiros a alertar das invasões bárbaras. Então, no latim, a origem fígado vem dessa alimentação com a fruta figo. E isso é uma coisa muito interessante. Outra coisa interessante com relação à cirurgia do fígado é que a cirurgia moderna do fígado, como é conhecida hoje, tem muito pouco tempo. A primeira cirurgia regrada, hepatectomia, foi feita em 1952. É muito pouco tempo, né? O fígado, por ser um órgão maciço, ele não era muito compreendido. Ele pesa 1,5 kg, ele fica situado na parte superior direita do abdômen e ele é responsável por uma série de funções sem as quais a gente não viveria. Produção de proteínas, detoxificação de toxinas, metabolização de alimentos, produção de hormônios. Ele é muito importante. Ela é uma verdadeira fábrica e uma fábrica inteligente que produz aquilo que precisa produzir na hora que a gente necessita dele. Infelizmente, às vezes, algumas doenças produzem tumores no fígado, né? Se o fígado é um fígado cirrótico, doente cronicamente, ele pode originar um tumor próprio dentro dele chamado de carcinoma hepatocelular. A gente diz que é um tumor primário do fígado. Por outro lado, ele pode agir também como um filtro de células tumorais que circulam pelo organismo. Então, é muito comum uma pessoa que tem um câncer no intestino grosso, metade deles ao longo da vida vai ter uma metástase para o fígado, ou seja, uma célula que se desprendeu, entrou na circulação e foi retida pelo sistema imunológico do fígado. E quando ela cresce ali, a gente diz que aquilo é uma metástase. Como se trata isso? Tirando a metástase dali, né? Operando o tumor, tirando o tumor do fígado. E como você pode ver, o fígado é um órgão maciço. O que a gente pode usar durante a cirurgia? A gente está de frente para ele, a gente usa os sentidos, a visão e o tato, né? Para ampliar um pouco os nossos sentidos, a gente usa o ultrassom intraoperatório. A gente tem uma pequena imagem aqui do uso do ultrassom intraoperatório durante a cirurgia, que ajuda a localizar o tumor dentro do fígado. Bom, além do ultrassom intraoperatório, a gente teria pouco recurso. Está aqui, né? Uma imagem de ultrassonografia em que a gente vê a região do tumor
e o fígado. É uma outra forma de ampliar os nossos sentidos. Só que de algum tempo para cá, a tecnologia evoluiu. Aristóteles já dizia que os homens criam as ferramentas e as ferramentas recriam os homens, né? Então, isso é uma ampliação dos sentidos. Em que consiste? A gente pega a tomografia do paciente que vai operar um tumor no fígado, joga essa tomografia dentro de um software de computador que faz uma reconstrução volumétrica tridimensional e atribui transparência e a cor que a gente quer dar para os vasos que estão trazendo sangue, para os vasos que estão levando o sangue do fígado e também para o tumor. Dessa forma, a gente consegue identificar, né, 8 regiões distintas no fígado, que só o cirurgião que entende da anatomia vai entender. Né? Mas é muito importante porque eu consigo, durante a cirurgia aberta ou a cirurgia minimamente invasiva, por vídeo, identificar onde está o tumor, onde está o vaso. Com isso eu tenho menos sangramento, eu tenho uma cirurgia mais curativa, porque eu tenho menos risco de deixar tumor ali. Né? Então, muito mais eficiente, em resumo. Mais eficiente e mais segura. E esse equipamento só tem no INCA ou tem em vários lugares do Brasil? Como é que começou isso? Há uns 6 anos eu queria desenvolver esse software. A gente, em colaboração com a PUC do Rio de Janeiro, Engenharia Elétrica, Dr. Raul Feitosa e Dário Oliveira, a gente desenvolveu um software próprio de reconstrução, de cálculo de volume, que tem utilidade para o planejamento da cirurgia. Hoje, na literatura inglesa, se usa o termo Computer Aided Surgery, a cirurgia ajudada pelo computador. E a gente conseguiu desenvolver um software bastante interessante. E o próximo passo era fazer a navegação. O que é a navegação? A navegação é um recurso que já existe na neurocirurgia. O cérebro também é um órgão maciço. E quando você está operando, você quer saber se você está perto de um vaso ou não, porque aquilo pode ser letal para a função cerebral do paciente. Então a navegação foi desenvolvida. Pegava-se a ressonância do paciente, jogava num software de computador que fazia uma reconstrução tridimensional com transparência e, a partir da localização de um instrumento cirúrgico marcado com esferas refletoras, a gente consegue saber no fígado virtual e no cérebro virtual que aparece na tela, aonde que você está tocando no cérebro real do paciente. Aqui, essa foto? Seria essa aqui. Essa foto é da cirurgia robótica. Nós podemos agregar a navegação, a hepatonavegação, à cirurgia robótica e nós já agregamos a cirurgia videolaparoscópica. Quer dizer, hoje é possível fazer algumas cirurgias do fígado por vídeo de forma minimamente invasiva. Então não cortaria a barriga, mas faria uns buraquinhos, é isso? Assim, exatamente. Mas para operar... Imagem leiga, mas para a gente entender é isso. Exatamente. O pessoal chama muito de cirurgia laser, que não tem nada de laser. Né? Na verdade, a cirurgia videolaparoscópica, ou minimamente invasiva, e ela obrigatoriamente induz a produção de pequenas incisões, para que a gente coloque trocáteres através dos quais a gente introduz uma câmera e instrumentos cirúrgicos. E é verdade que o fígado pode tirar um pedaço que ele se reconstitui? Pois é, tem uma lenda muito interessante do Prometeu, né, uma lenda grega, em que por entregar o fogo aos homens, ele foi condenado a ficar amarrado num penhasco e todo dia um abutre ia lá, comia um pouco do fígado dele, ele se regenerava e o castigo dele era esse, né, passar o sofrimento da destruição e da regeneração. E, curiosamente, isso é verdade. Não que a parte que foi tirada se reconstitui, mas a parte que permaneceu, uma vez saudável, ela hipertrofia, ela aumenta de tamanho para compensar a função perdida. Então, uma pessoa que tem um fígado normal, que não é cirrótico, não é alcoólatra, não tem uma hepatite crônica, você pode tirar até 75% do fígado, que os 25% restantes vão dar conta e vão hipertrofiar e vão provavelmente chegar o tamanho que ele tinha em 6 semanas. Nossa, a capacidade de regeneração, né, é muito grande, em torno de 100 gramas por dia. Quem tem esteatose? Bom, quem tem esteatose, quem tem cirrose, essa capacidade... Mas é pré-cirrótico? Ela pode levar, a esteatohepatite crônica pode levar a cirrose, sim. Né? E pode ser, inclusive, decorrente de hábitos alimentares ou do uso de medicamentos crônicos ou até mesmo de alguns quimioterápicos. Mas aí quem tem esteatose, se fizer uma cirurgia... o que acontece? O fígado não vai reconstruir? Vai, mas esse software, ele ajuda a calcular o volume de doença que precisa sair, o volume de fígado que precisa ficar. Esqueci de mencionar, né, o pessoal que ajudou a gente a desenvolver a hepatonavegação,
é de São Paulo, da terra do nosso amigo lá, da Artes Tecnologia. Então, como a gente tinha um software que permitia a reconstrução, mas não permitia a navegação, a gente procurou parceiros, né? Eu trabalho no Instituto Nacional do Câncer e também na Unigran Rio, a gente procurou parceiros para implementar a navegação, e eles já tinham experiência em navegação no cérebro. E a gente conversou e desenvolveu um software e uma ferramenta para fazer isso no fígado. É um barato, então, né? Com relação... Barato, a gente que gosta de computador, né? Em qualquer Não, mas atividade humana. Você avançou a beça. Muito. E com relação... realmente é uma inovação. E é uma coisa brasileira, né? A gente tem até nos carioca paulista, digamos assim. Tem nos Estados Unidos, tem na Alemanha, na Suíça, mas no Brasil foi a primeira vez. E com relação ao esteatótico, como você estava perguntando, o esteatótico e o cirrótico, a gente não pode tirar tanto fígado assim, né? Tem que levar em consideração se tem sobrepeso, se tem esteatose. O esteatótico é o que tem excesso de gordura? Tem excesso de gordura no fígado, exatamente. Então, esses pacientes a gente tem que preservar um pouquinho mais, deixa pelo menos 40% do fígado residual para que ele sobreviva e tenha uma qualidade de vida boa. Mas o fígado também se reconstrui. Também se reconstrui. Não se reconstrui todo. Mas numa velocidade, digamos assim, menor. Tem como eliminar essa gordura do fígado? Olha, tem como melhorar, né? Através de exercícios, através de mudança de hábitos alimentares, de seleção do que você vai comer, mas tem muito também de genética no meio. O que você evitaria comer nesse caso? Bom, eu acho que nós temos convidados mais qualificados. O que você recomenda, Leon? Que bom, né? Que bom que o Dr. Mauro tem dá importância à nutrição no auxílio no tratamento da esteatose hepática. Para reduzir a gordura no fígado, a primeira coisa que a gente tem que eliminar é o excesso de gordura, mas gorduras saturadas, gorduras trans, gordura vegetal hidrogenada, que são os biscoitos recheados, refrigerante, a bebida alcoólica também contribui bastante para a esteatose hepática, os doces, os salgadinhos, as guloseimas em geral. Quanto maior for o excesso desses alimentos, maior é a agressão no fígado. E sem contar... Mas reduzindo esses alimentos, digamos, mais perigosos, porque eu acho que biscoito recheado ainda vai ser considerado uma droga, né? Exatamente. Daqui a uns anos, né? Porque todo mundo que vem aqui fala mal do biscoito recheado, eu já me convenci. Eu não chamo meu filho, porque ele vai falar bem. Eu acho que hoje é meu grande crime. É chegar às 10h30, 11 horas, assim, depois de já jantei, já tomei café. Estou indo para a cama, vem a vontade do desgraçado do biscoitinho. Claro que há muitos anos eu uso cereal integral, não recheado, os mais integrais possíveis. Com fibra e tal. Uma vez eu fiz uma consulta com uma médica americana, mas que estudava medicina chinesa. E ela falou que se você tinha vontade, desejo de comer doce, na verdade era seu corpo pedindo proteína. Não. É o seguinte, na minha opinião, né? Cada um tem uma opinião. Que não sou chinesa, né? Exatamente. Sou de 3 fios. De 3 fios. Na opinião minha, de nutricionista, e agora seguindo uma linha da nutrição funcional, a questão da vontade do comer doce, principalmente do doce à noite, é porque você tem um longo do dia com uma alimentação que não está equilibrada, principalmente na ingestão de carboidratos, de proteínas e também de gorduras, mas gorduras boas, né? Não gorduras ruins, que são essas que fazem esteatose hepática. E essa vontade do doce está relacionada também com a tua intoxicação alimentar ao longo do dia, ou seja, com a tua flora intestinal. O intestino, se ele está povoado, colonizado por bactérias ruins, porque o nosso intestino é um órgão fantástico aí. É o nosso segundo cérebro, é o nosso segundo Elion Polvo. E é ele que tem ali uma quantidade enorme de bactérias, tanto bactérias boas quanto bactérias ruins. E quem vai fazer essa seleção de bactérias boas e ruins é a escolha dos nossos alimentos. Então, se a nossa microbiota intestinal estiver poluída por bactérias ruins, a gente vai ter vontade de comer doce, a gente vai ter TPM, a gente vai ficar mais agressivo, a gente vai ter um intestino que não vontade de comer doce bem. A qualquer hora ou à noite? Ao longo do dia. Essa vontade do doce é em consequência... Mas eu não tenho vontade de comer doce, propriamente, doce, chocolate, ou doce de abóbora, ou eu tenho vontade de comer bolachinha. Um açúcar. Né? Mas é o açúcar. É o açúcar, é o carboidrato. Não todo mundo que tem vontade de comer alguma coisa doce à noite está com esse... É a alimentação que não está balanceada e é o intestino que está sendo povoado aí por bactérias ruins. Então a gente tem que fazer o quê? Uma desintoxicação,
uma limpeza da tua flora intestinal para aí sim você ter uma absorção melhor dos nutrientes essenciais, das vitaminas, dos antioxidantes, dos minerais, e aí você vai reduzir essa vontade de comer doce, vai emagrecer, vai melhorar inchaço, vai diminuir a esteatose hepática, gordura no fígado. Então está relacionada com a escolha dos seus alimentos. A única coisa do doce é quando dá vontade de comer o chocolate, que aí quando você está sozinho no apartamento viajando... Não, o chocolate acho que tem uma outra... O chocolate tem uma coisa psicológica, então... né? Tem um componente muito psíquico, eu acho. Também. Pois é, eu mas acho que não é só... mais do que o Eu acho que se ouve tanto essa história de que chocolate supre um monte de outras carências. Olha o exemplo que ela deu. Você sozinha no quarto. Será que mais do que psíquico existe uma dependência física real de receptores químicos? Porque eu às vezes acho que tem uma dependência de açúcar, eu gosto muito de açúcar, tem muita gente que gosta de açúcar, a gente estava conversando sobre isso. Existe realmente uma dependência química, neuropsíquica, a nível de receptor? Ou o que você sabe sobre isso? Não, o que existe é um desequilíbrio na ingestão de macro e micronutrientes, e isso vai desencadear uma vontade por doces ou salgados. Então, se você começa a ter um controle melhor no que você come e ter uma qualidade melhor, portanto que assim, eu sou contra quando a gente fica focado na quantidade que você tem que comer. Eu conto caloria, eu conto quantidade de carboidrato, eu conto quantidade de gordura, eu sou contra esse tipo de alimentação. Eu sou a favor da qualidade, porque se você escolhe uma qualidade melhor com fibras, com vitaminas, com antioxidantes, com vitaminas e minerais, você vai fazer o quê? Você vai ter um consumo melhor desses alimentos, você vai ter mais saciedade e com isso você vai repor os nutrientes essenciais para o teu corpo, não gerando essa vontade de comer mais doce ou mais salgado. Então o que ocorre na verdade, e que a gente tem comprovado, assim, que eu vejo isso muito na minha prática, é quando eu equilibro melhor o plano alimentar de todos os meus clientes. E eu vejo com as pessoas que eu também dou algumas orientações, as pessoas, o primeiro relato no consultório de pacientes, assim, Orion, aquela minha vontade louca de doce, principalmente na TPM, que ocorre muito, eu não tenho mais. Ontem mesmo eu estava tratando de uma paciente, ela chegou com esse quadro. E ela falou, eu não estou achando esquisito, porque até o meu marido, meu namorado, não lembro, está achando estranho. Oi, voltamos. Pelo que eu soube, foi um problema técnico. A gente estava conversando com a Orion sobre as bactérias do mal que frequentam o nosso intestino, parece que são milhares. Mas eu queria entrar no assunto que a gente chamou Orion aqui hoje, que são as oleaginosas. É tempo de castanha, mais do que nunca, né? Natal sempre implica em nozes, castanhas, avelãs, nem que seja colocando no arroz, nem que seja fazendo não sei o quê. Se bem que todas essas coisas, das nozes, as uva passas, passando pela castanha do Pará, pela amêndoa e tal, já povoam o nosso universo durante o ano todo, pelo menos de umas determinadas pessoas. Mas, na época do Natal, a coisa fica mais evidente, né? Exatamente. Antigamente, quando eu era pequena, era só no Natal. Não tinha o ano todo, né? Eram coisas muito específicas. E que bom, né? Que isso que já ampliou, faz parte, né? da alimentação do ano inteiro. Porque eu acho que esses alimentos, essas oleaginosas, esses grãos, a gente deve consumir diariamente, mas numa porção moderada, porque eles têm muitos benefícios. Se a gente introduz a nossa alimentação damasco, ameixa, seca, uva passa, castanha, nozes, amêndoa, se a gente introduz todos esses alimentos no nosso plano alimentar ao longo do dia, numa quantidade moderada, a gente vai ter o quê? Ômega 3, vitamina E, selênio, fibra, proteínas, carboidratos de baixo índice glicêmico, gorduras boas aí. E isso é o quê? É um fator protetor para o coração. Isso aumenta a saciedade, isso estimula o nosso intestino a funcionar melhor, isso aumenta a saciedade, faz com que você chegue nas grandes refeições com menos apetite. Então só tem benefícios para esses alimentos, só que o consumo deve ser moderado, porque tudo que for em excesso, a palavra é equilíbrio. Né? Se não houver um equilíbrio no consumo desses alimentos, eles passam a ser maléficos, eles fazem um efeito contrário. Agora, se a gente consumir em porções adequadas, que não sejam exageradas, a gente só vai ter benefícios com as oleaginosas e com as frutas secas. Tipo Zé de Abreu, 2 castanhas e 2 Pará, nozes. 2 nozes ou 2 avelãs. Mas isso é uma coisa de comer diariamente. Não substituindo refeição nenhuma, só como uma... Como um remédio. Quando eu fui vegetariano e tal, macrobiótico nos anos 70, a gente usava isso como complemento
de proteína, né? Era recomendado se comer amendoim ou alguma noz, alguma castanha para você segurar a barra de não comer carne. Entendi. Esse consumo de 2 nozes a 2 castanhas do Pará funcionaria aí como um remédio. Um remédio que eu vou tomar para o meu colesterol, entre aspas. Não que vai fazer o efeito do remédio, mas na questão da prevenção. Então, 2 castanhas, 2 nozes, evita com que a gente tenha aumento de colesterol, faz com que a gente mantenha os níveis glicêmicos normais, faz com que tenha uma ingestão de vitamina E, de selênio adequada. Então, seria um remédio ali para a saúde, como prevenção de doenças crônicas. Agora, aquelas pessoas que às vezes não têm tempo de levar um lanche da tarde para um trabalho ou para comer alguma coisa no meio da manhã, está na rua, está naquela confusão do dia, é uma ótima opção, porque é prático de levar, né? É fácil de comer, porque as pessoas queixam que tem que parar para comer e não dá para comer aquele lanche, né? Aquele lanche com um sanduíche ou um lanche mais forte ali. Então é uma opção boa de... Não adianta ficar sugerindo um suco de não sei o que misturado com não sei o que. Se você não tem nenhuma loja de suco do lado, você não pode levantar da mesa, por exemplo. Exatamente. Substitui mesmo a proteína da carne? Eu acho que seria prático isso, né? Um potinho. Seria um potinho com uma porção. Pequeno para levar, né? Porque já que é pouca coisa, também não precisa ser um exagero. E ali você pode diversificar. Você pode botar noz, você pode botar castanha, você pode botar avelã, você pode botar um damasco, uma uva passa. Você faria um pote com uma variedade e consumiria no meio de uma tarde, no meio de uma manhã. Então faria como se fosse um lanche intermediário. E isso vai ajudar o quê? A você chegar num almoço e num jantar mais saciado. Então, aquela fome que bate à noite ou aquela fome que bate no almoço, você consumindo as oleaginosas e as frutas secas entre as refeições, você chega com menos apetite, porque você chega mais saciado. Por quê? Porque o teor de gorduras, o que dá essa saciedade, é devido ao teor de gorduras boas. Gordura boa? Gorduras mono e poliinsaturadas, gorduras que ajudam a reduzir triglicerídeos, gorduras que ajudam a reduzir colesterol, LDL, principalmente, que é o colesterol ruim, e também ajudam a aumentar um pouco o HDL. Mas, para aumentar a HDL, as oleaginosas não são as mais importantes no aumento do HDL, porque quem é que é responsável pelo HDL é a atividade física regularmente. Mas não é possível, só? Você não vai conseguir fugir. Tô frito. Comprovado. Não consigo uma teoria, não tem uma, eu já perguntei para ele, para ela, não tem uma teoria que coloque o sedentarismo como uma opção de vida. Parece que não é uma opção. Mas que coisa! Então, para quem E a musculação entra nessa categoria? Entra, a musculação e exercício aeróbico. Os dois juntos aumentam o HDL. Eu olho um peso, me dá alergia. Mas tem caminhada. Academia. Mas a caminhada Pilates, ginástica, natação, já tentei, dança, patins, bicicleta. Uma coisa, e o amendoim? O amendoim é uma ótima opção também, mas tem que ter também cuidado com o exagero e de preferência você optar por um amendoim sem casca e sem sal. Porque aí você tem uma redução de sal e você tem uma redução nas gorduras também. Nas gorduras... Melhor amendoim que tem é aquele que a gente compra, né? Com casca que faz em sal. casa, E sem jóia. nada. Tem Não. E na Bahia Que faz tem em casa cozido e no não, Nordeste. quebra. O mais come gostoso é cozido, aquele é torradinho que você está no engarrafamento, com fome, vem aquele cara de terno e gravata ali em terrível. Botafogo. Esse é o mais gostosinho. Isso é sal com casca e amendoim, né? Exatamente. Esses aí são os Mas, vilões. Orion, essa questão da alimentação processada e também a vida urbana que a gente tem, esse hábito de vida, né, que afasta a gente de exercício, talvez a gente tenha que voltar para a dieta dos ancestrais, não está assim, intrinsecamente ligada à questão da comida processada e do sedentarismo? A facilidade, né? A questão da praticidade aí. E isso é que adoeceu a população. Hoje a população, ela está o quê? Ela está com diabetes, ela está com doença cardiovascular, está com estetose hepática, ela está obesa, mas em consequência do quê? De um sedentarismo, porque as pessoas pararam de se exercitar, e de uma alimentação com excesso de quê? De carboidratos refinados, de gorduras, de aditivos, de conservantes, de açúcares e de sal. Que são as famosas guloseimas. Eu vou voltar aí, mas eu vou buscar aqui no Caio. O Caio não é nutricionista, é administrador. Fez uma longa pesquisa e produziu, apesar da idade dele, que a gente nem acredita que ele produziu, mas ele produziu um livro chamado A Dieta dos Nossos Ancestrais. Mas você coloca aqui que é um guia nutricional para perda de peso, tu também, né? Exatamente. Tá querendo que as nutricionistas briguem com você, é isso? Por quê? Não Ele entendi. quer vender mais livro. Ah, tá. Como é que você chega aqui, Caio, nesse livro?
Então, foi o resultado de... O interesse em nutrição sempre esteve presente na minha vida, né? Mas foi mais quando eu voltei da Austrália, onde me formei. Morei 3 anos na Austrália, me formei em administração. Foi quando eu voltei na Austrália que... Você foi estudar ou foi pegar onda? Também. Confesso que eu pego onda. Faz sentido, então, a Austrália. Faz sentido a Austrália, exatamente. Então, quando eu voltei, comecei a pesquisar mais, né? E por ter aprimorado meu inglês, isso me... me possibilitou ter acesso a diversos conteúdos, a diversos estudos e autores internacionais preeminentes que não existem no Brasil, né? E ao pesquisar, né, eu cheguei à dieta dos nossos ancestrais, como ela é conhecida nos Estados Unidos, a dieta paleolítica, né? E não existe informação no Brasil sobre essa dieta, então pesquisei mais a fundo, bastante. E o que me chamou a atenção realmente nessa dieta é que ela é baseada em fatos científicos sólidos, né? Tem uma literatura muito extensa, né? Artigos científicos extensos que suportam, né, a teoria da dieta dos nossos ancestrais. Isso significa proteínas e vegetais verdes fibrosos? Também faz parte. Mas faz alguma coisa mais, faz parte? Bom, muitos alimentos fazem parte da dieta dos ancestrais. Na verdade que... O que é que a gente comia? Conta aí. Então, como é que a gente sabe o que nossos ancestrais comiam? Pois é, como? Então, o livro está dividido em 3 partes, né? A primeira parte falo dos estudos antropológicos, dos estudos paleoantropológicos, né? São estudos feitos em hominídeos pré-humanos, né? Nos nossos ancestrais. Por exemplo, tem o estudo isotópico, né? Feito nos dentes dos nossos ancestrais, do período paleolítico mais recente, e é possível encontrar elementos químicos, elementos de carbono nos dentes desses hominídeos, e fazer uma previsão bem exata do que eles consumiam exatamente, né, em termos de proporção, em termos de animais, né, de carnes, ou seja, carnes, frangos e peixes, versus vegetais. Né, e foi concluído por meio de vários estudos, com bastante precisão, que o ser humano é um animal onívoro, ou seja, ele consome bastante vegetais e animais, né? Porém com quantidades substanciais de animais, de carnes. Né? Na verdade, tem uma semelhança com a dieta do Dr. Atkins, etc. Isso, tem uma certa semelhança. Não tem? Muda bastante, porque o Dr. Atkins é muito restrito, né, com relação a carboidratos, todos os tipos de carboidratos. E nossos ancestrais não necessariamente estavam... tinha uma... Nem sabiam, né? Sim, eles comiam de tudo que tinha disponível no ambiente para eles, né? Sim, isso inclui outros tipos de carboidratos também. Vegetais, frutas, né? Mais vegetais e alguns vegetais fibrosos, como tubérculos. Porque o primeiro passo é eliminar todos os alimentos industrializados. Então, todos os bolos, biscoitos recheados, etc, etc. Não é uma dieta que o nutricionista defenda, mas também nem ataca tanto, porque já tira logo essa parte que vocês detestam. Exatamente, tira toda a farinha refinada, tira o óleo hidrogenado, aí, os óleos de cozinha, tira o açúcar, né? Eles tinham uma preocupação com a dieta séria? Os ancestrais? Não, tinha, né? Mas a preocupação é como obter alimento. Não só essa, não de melhorar a qualidade do alimento. Sim, obviamente não. Eles não sabiam de nada, eles só queriam matar a fome. Né? Segundo a teoria da otimização do alimento, uma teoria muito aceita no meio científico, aí nossos ancestrais, como todos os animais, né, têm o objetivo de maximizar o consumo de energia, né, e gastar menos energia, né? Então, nossos ancestrais estavam preocupados exatamente o oposto que a gente está preocupado hoje em dia. Mas é interessante porque, assim, o segundo passo, vá às compras, que é interessante também. Porque se você compra, quer dizer, se você vai com esse foco, né? Claro, se você vai só para comprar porcaria, você vai comprar só porcaria. Mas se você vai com foco de comprar uma coisa mais saudável, a procedência, né? Essa coisa toda influencia mesmo a qualidade da alimentação. Aí o sono, o tomar sol diariamente, nem que seja 15 minutos, por quê? Porque também metaboliza a vitamina D, etc. Está na moda a vitamina D, né? Sem protetor solar, né? Descobriram a vitamina D. É essencial, mas não ela sozinha. Ela ligada com magnésio e ligado com cálcio.
Ainda falo mais, ligado com boro, com vanádio, mas eu não vou entrar nesse detalhe não. Mas magnésio é fundamental. Sim, com Fugir certeza. da comida industrializada. Exatamente. O ideal seria, né, na terceira parte do livro, eu falo de como você aplicar a dieta ancestrais no dia a dia, né? E Então, como desestressar, porque assim, brinque. Ou seja, vá à praia, nade com amigos, faça alguma atividade, divirta, jogue futebol. Vai ser quer dizer, ator. não- Seria no caso vai ser ator, vai ao teatro, você vai se divertir, enfim. Seria, no Vai caso, brincar um de estilo de ser vida, né? livre. Não só dieta, não está só limitada à dieta. Também, né? Mas exercícios físicos, nossos ancestrais faziam, tinham uma capacidade vascular muito boa, faziam exercício diariamente, eles andavam mais que 10 km por dia, Não tinha 10 a 20 controle km por dia, remoto. carregavam peso, exatamente. Tinham que buscar comida todo dia, né? Isso que motivava eles a fazer exercício. E o que motivou você a fazer o livro? A coisa do garotão saudável, que quer comer melhor, porque quer viver mais? Também, exatamente, mas pela É a dieta base que você científica da segue? dieta. Eu sigo de 80% a 90% da dieta, né? Eu sigo. E qual é o seu Come pecado? biscoitinho. Meu pecado? Os 20%. 10%, vai. 10, tá bom. vinho. Negociamos, Eu tenho 10%. Vinhos australianos? Tem uma não. queda pro chocolate branco. Uma queda pro chocolate, porque eu sabia que É tinha um muito bom. pecado. É muito bom. Você sabe que é uma coisa interessante? Antigamente ninguém gostava de chocolate branco. Chocolate E branco agora eu era tenho lindo. ouvido mais isso, as pessoas gostando de chocolate branco. Tem algum barato nesse chocolate branco? Tem alguma Gostava coisa muito aí. gostoso. É? Agora, você sabe Bom que sobrava mais para os É, ancestrais... porque aquela ninguém caixa queria. Quando vinha a sortido, caixa, né? sempre sobrava chocolate branco. E agora já não sobra mais, tá vendo? Sérgio Abreu foi nessa, né? Já queria pra você. Mas eu gostava, não sei porquê. Tá vendo? É muito estranho. Lida, como ele falou, acho que os ancestrais passaram a maior parte do tempo procurando comida, né? Eles não paravam, no período Por pré-agricultura. Mas foi a introdução da carne na dieta que fez a grande evolução do pré-hominídeo para os hominídeos, né? O desenvolvimento do cérebro se deveu à introdução da carne na dieta. Outro dia eu vi uma matéria da Interessante. Folha dizendo que a carne cozida melhora o funcionamento do cérebro. Quer dizer, quando eles começaram a cozinhar a carne, Aham. faz sentido isso Faz nessa sentido. pesquisa que você A evolução do fez? fogo permitiu que os seres humanos consumissem não só mais calorias, não só carne, mas como se livrar de intoxicação, etc., de outros alimentos também. Incluir uma variedade maior de alimentos, né? E a história do sal, então, aí fechou. Aí a carne cozida. bombou. Com sal, Agora, se cozinha a carne também por muito tempo, aquelas pessoas que Exatamente. ficam cozinhando por muito tempo, você perde o Perde complexo as B propriedades, todinho. né? O complexo B, qual a função? De levar energia para o cérebro. Mas é Então, engraçado os nossos avós, né, que faziam o brodo do frango, o caldo da carne, cozinhavam bastante para tirar isso e botar na sopa, ou botar, ou fazer um concentrado e tal. Mas eu estava ouvindo falar, pensei muito na minha mãe, na minha infância, que a gente comia gordura do porco, né? Que é uma coisa que hoje é Banha de porco. Banha de A porco. carne assada ficava guardada na banha, de porco. Dentro. Meses. Submersa. peguei isso também. Tenho um pouco... Que mas é eu do peguei, interior, do essa interior, coisa eu peguei. horrível. Era, Interior. era Eu não uma... tomava água, Você tomava não. litros de leite E na leite da geladeira vaca, gelado. né? Leite Da da vaca tirado da vaca, aquele teta, né? leite grosso. Que fazia aquela nata que eu pegava com a colher E fazia o queijo ali, aquele Lá em queijo casa a gente super- fazia uma manteiga, tem uma manteiga árabe, feita da nata, maravilhosa. Mas antigamente a gente tinha uma vida ativa maior, você tinha menos produtos E não industrializados, era produto né? industrializado. Mas Minha mãe você botava podia- isso. O ovo foi gastava reabilitado, muito. hein? O ovo foi reabilitado. Foi, né? tá aqui o Graças ovo, a né? Deus. Minha mãe Então, morreu ano passado, 104 anos. A minha mãe 104, que bárbaro. E tomava seu vinhozinho. Isso que eu estava falando para eles, na hora de beber na minha família, beber não era uma droga, beber era como comer. Beber um vinho, É, mas beber uma também não cerveja. era um monte. Não, não. Era uma coisa É, todo todo dia, dia, aquele, né, aquela aquele coisa. Aquele copinho, aquela gás, coisa. é saudável. Mas aí depois de Continua jantar se sendo continuava, né? Com a cervejinha. E o- É importante ressaltar que nossos ancestrais eles consumiam carne selvagem, né? Que tem uma composição muito diferente da carne industrializada que consumimos agora. Por quê? Porque a carne industrializada é alimentada por grãos e ração, né? Isso muda bastante o perfil de ácidos graxos, né, da carne do animal. Ou seja, o animal selvagem ou o animal orgânico, né, ele tem mais ômega 3, né? Ácido graxo essencial, ele tem mais ômega 3, menos gordura saturada, mais gordura monoinsaturada, e o melhor perfil de diversas vitaminas e minerais. E né? sem hormônios, né? Olha Exatamente. que coisa Melhor. engraçada. A ovelha patagônica, o carneiro patagônico, se enquadra nisso, porque ele tem que andar muito.
Na Patagônia, é verdade isso. É um carneiro por alqueire. Quando em todos os outros lugares do mundo é 20, 30, sei lá. É um negócio absurdo. Eles andam muito para conseguir comer a graminha dele lá. Então, ele tem um poder a carne desse cordeiro não tem comparação com a carne de um cordeiro comum, criado em outra região do mundo. Porque um cordeiro tem que caminhar. Tá vendo? Por isso que a gente também tem que caminhar. Não é melhor comer um cordeiro que já caminha. Já vem caminhado. Caio, você viu alguma coisa na dieta dos Bushmen que é comum ou muito diferente de outras comunidades indígenas? Quem seriam os Bushmen? Como? Quem seriam os Bushmen? O povo nativo da Austrália. Os aborígenes? Tem uma das tribos é chamada de Bushman. Exatamente, né? Então eu cito no livro um estudo feito por Dr. Corden, né, da Universidade de Stanford. Na verdade, existem vários estudos, né, que tentam identificar o que essas tribos consomem, essas tribos ao redor do globo, né? Esse estudo feito por Dr. Corden, ele estuda mais de 253 tribos, né? Então, o que ele conclui? Ele concluiu que não só esse estudo, né, mas tinha uma correlação muito grande esse estudo e outros estudos, né, que analisavam a alimentação dos ancestrais dessas tribos, né, de que entre 45% a 75% da caloria consumida diária proveniente de animais selvagens, né, e somente, né, 13% das tribos consumiam menos de 35% das calorias de animais, né? Ou seja, não existe sociedade vegetariana, não existe literalmente nenhuma sociedade vegetariana, é um fenômeno relativamente recente na nossa história. Vou para o intervalo, voltamos já já. Sem Censura, no programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Agora a gente vai mudar um pouco de assunto. A gente vai conversar com o sedentário. Ri. Como é que era aquela gargalhada mesmo? O ex-Nilo, atual Bonifácio. Zé de Abreu. Tuiteiro convicto. Agora estou meio distante. Está meio distante, por quê? Teatro exige demais. Mas o Nilo exigia tanto e você tuitava o dia inteiro. Né? Não, mas é diferente. Teatro é ao vivo, teatro tem as pessoas lá, não tem VT. Essa sensação de ser ao vivo, de não poder parar, isso é a vida correndo ali. É um pedacinho da vida, quer dizer, a vida do Walter, no caso do Bonifácio Bilhões, o personagem, mas eu estou lá vivendo, realmente. Essa emergência, eu passei muito mal esse fim de semana. Essa estreia, para mim, foi uma das coisas mais terríveis. Você sente o olho do público querendo ver o que esse cara vai fazer depois do Nilo. Porque também tinha isso, né? Não era assim só uma peça. Não. Era uma peça depois de um mega sucesso de um... No dia antes eu ganhei um prêmio, né? Concorrendo com... pessoas que eu sou fã deles. Com feras, né? E eu caí do palco. No dia da estreia eu caí do palco. Break Your Leg, na lata, caí do palco na primeira cena. Como assim, cara? Não vi o final do palco, nunca aconteceu isso na minha vida. 45 anos de carreira estou fazendo. Caí do palco, caí em cima do... Só não caí em cima do presidente do banco que me patrocina, porque ele tinha trocado de lugar. Eu caí na cadeira vazia. Que sorte! Eu caí na fila A, número 1. Machuquei o joelho, tornozelo, quebrei a unha do dedão e fiz um corte na nádega direita. Mas... E você conseguiu fazer a peça? Sim, aquecido, não senti nada. Comecei a sentir quando acabou. Mas a tensão de uma estreia teatral... Tudo bem, esquece o Nilo. A Prova, lembra uma peça chamada A Prova, que eu tive aqui, Andréia, teve Beltrão. Naquela estreia, nós 4, meio que juramos que jamais passaríamos por aquele sufoco. O dia da estreia para um ator
que gosta muito de teatro, é um sacrifício, é pior que um parto. É mesmo. Essa, para mim, foram duas. Foi uma prova e essa foram terríveis. Porque começa, você sente que tem uma coisa, você tem que ultrapassar, tem um problema. Existe algo sólido, é sólido, é uma... É um clima de cortar com a faca, né? Você sente aquele clima. Você sente. E agora, desde sexta-feira que eu não paro essa roda viva de Mas não caiu mais, né? Não. Aí no sábado, lá pelas 5 da tarde, eu comecei a voltar. Ao normal. Estreiei na sexta. E o presidente do banco continuou patrocinando? Não, pior é que a maioria, 90% do público acreditou que era da peça. Porque é o momento que o Walter... O teatro tem isso. Maravilha. É uma maravilha. No final, quando eu falei, minha família achou que era da peça. Quando eu saí de lá de dentro com gelo no joelho, aquilo foi de propósito? Não, claro que não, estou dizendo que estou com gelo no joelho. Ué, mas eu entro fantasiado de mulher jogando serpentinas, porque é a hora que ele descobre que ganhou 4 bilhões, que seria hoje o que? 250 milhões de reais. O personagem descobre e se veste. O que faz um carioca quando fica milionário? Abre o armário, onde tem as suas roupas de carnaval, e desce pro bloco, né? Só que não tem bloco, não é carnaval, então o casal se veste de fantasia e começa a pular o carnaval dentro de casa e tal. E eu entro soltando serpentina no público. Joguei a primeira, joguei a segunda e desapareci. Aí aparece uma cabecinha, sobe pro palco e continua com o dedinho assim. A sorte nisso tudo é que você tem 45 anos de carreira. Né? Você sobe de novo pro palco, continua assim e pronto. Eu acho que vai, é um susto. É um susto. Mas se você estivesse começando, ia ser definitivo. Não, e os outros dois atores que não perceberam? Eles só souberam no final da peça. Porque eles não entram nessa hora eles estavam se trocando. A Márcia Gaveta sai para se trocar e o Tadeu Mello ainda não entrou. Quer dizer, ele já deu uma entrada e saiu. Mas foi muito engraçado, porque só no dia seguinte que a gente pôde comentar. Que maravilha. Mas a Márcia também disse que sofreu, mas a estreia da Márcia também sofreu. Foi sofrido também. É uma peça muito A direção é do Ernesto Piccolo, que é uma figura. Uma figura ótima. Ótimo. Não me aguentou uma barra pesada, coitada. Neto, perdão, tá? Tu ligava muito pra ele? Muito. Mas ele sabia a barra que eu estava passando. Sabia. É um personagem muito difícil. O mais engraçado é que eu fui comprar um presente no shopping da Gávea. Parei do lado de fora, me encostei naquela mureta, apareceu o Neco, a gente ficou conversando e você ligou. Você estava do lado dele? Uma das vezes. Não, por causa de uma música, uma coisa perfeitamente, ele resolveu. É música. Mas a gente estava os dois 70. Ali conversando e você falou de uma música. É uma música que ele queria botar dos anos 80. A música foi composta em 80 e a gente tenta respeitar o limite de 1975. Muito bom. Mas é grilo, né? Imagine se alguém vai perceber essa música. Mas alguém sempre percebe. Uma pessoa. Sabe. Mas a gente sabe, isso pra gente é enorme. Porque a gente sabe que é assim. Mas Walter, enfim, a história do Walter é que o Walter ganha na loteria. Imagine uma loteca, 1975, loteria esportiva era um grande ditadura, gás e tal, e a loteria esportiva era um grande desabafo para o povo brasileiro. Tinha a zebrinha do Fantástico, que aliás a Márcia Cabrita faz a zebrinha. Que maravilha! Não acredita aquela boquinha. Que delícia! A Márcia, aquela mulher linda, belta, fazendo aquela boquinha, matar de rir. Tinha esquecido da zebrinha. A zebrinha! Não, a gente traz todas essas memórias. Ela, a personagem dela, não tinha tanta importância nas outras montagens do Bonifácio. Mas nessa adquiriu por causa da atriz. A Alzira, que é a minha mulher, ela adora cantar jingle de rádio. Coisa da Márcia. Ela sai cantando qualquer palavra que tenha algum link, ela faz e sai cantando o jingle de época. Hilário. E o menino Tadeuzinho, que vai ser uma cacetada. As pessoas não sabem o que é o Tadeu no palco. Aquele humor cearense. Ai, que bom. Cearense exporta, né? Humorista. Exporta humorista. E o Renato Aragão não foi bobo, fiz 2 novelas com ele. Na segunda, o Renato já pegou.
E ele está arrebentando. A história é mais ou menos o seguinte, imagina uma loteria, uma loteria esportiva, onde todo mundo vai, forma aquela fila, você vai 2 vezes, primeiro você vai pegar o volante, que era assim que fazia, né? Você pegava o volante, levava para casa, o volante era dado de graça, um montão, marcava, fazia vários jogos e tal, aí você ia lá na loteca para escolher se você tinha dinheiro para fazer todos ou não e tal, aí, enfim, pegava um lá e aí o cara botava numa maquininha o teu volante, furava o teu volante e te dava um cartãozinho perfurado. E outro cartãozinho ia para a caixa, para a loteria da caixa. Esse cartãozinho perfurado tinha que ter teu nome e endereço, para evitar fuga de divisa, para evitar que o deputado comprasse, roubasse dinheiro de cedo que tinha ganho na loteria. Tinha um nome. E o que acontece? Que ali naquela fila, vem um cara barbudo para ele, começa a conversar e fala, ó, vai dar zebra esse fim de semana, ó, tem 4 zebras, o jogo tal, vai dar zebra. Ele vai lá e confia no cara e pá. E quando ele joga, o cara fala, ó, se der eu quero metade. Ele fala, tá legal, se der te dou metade. Aí um dia ele está lá trabalhando em casa, ele é economista, faz discurso de esquerda para ser lido contra a ditadura e tal, toca a campainha e o cara chega para cobrar. Quero metade do prêmio. Que prêmio que você ganhou? Não, eu não ganhei. Aí começa o João Bittencourt, que sabe escrever uma comédia, começa a enrolar essa história do nome. Essa história do nome, o meu personagem tem uma secretária, que ela é confusa, ela faz confusão com nomes, e esse nome Bonifácio aparece no meu lugar, não se sabe como. Esse prêmio que eu ganho está no nome dele. Só que ninguém sabe disso. Então, esse suspense, o prêmio hora está comigo, hora está com ele, hora está comigo, hora está com ele. O meu personagem é aquele que estudou para fazer o bem. Ele tem uma consciência política, ele luta pelo fim das diferenças sociais, pelo maior equilíbrio social e tal. O outro é bom por natureza. Não fez nada para ser bom. Nasceu bom. Nasceu assim. Então, esse é o embate da peça. A loteria esportiva é um leitmotiv, é um pretexto para... o João Bittencourt fala isso, pode ser até o mesmo personagem, esses dois. Os dois lados de um mesmo ser humano. Né? O que eu quero ser, o que eu acho que eu sou e como os outros me veem. Como eu sou, na verdade. Eu escrevo um livro sobre o capital espoliador e a injustiça social. Na hora de eu resolver o meu problema, eu não sei como lidar com ele. Na hora de eu promover, de eu dividir o meu dinheiro, eu não sei como lidar com isso. Não é justo que eu divida com você só porque você me deu um palpite. Mas o senhor escreve livros falando da justiça, mas os livros não têm nada a ver com a minha vida pessoal. Então, todas as contradições do ser humano. Essas contradições do ser humano que são discutidas na peça. Por isso que a peça Lima Duarte, lembra? Lembro, fez, e por isso que a peça sobrevive, né? Porque é do humano, né? Virou um clássico. E acho que o que as pessoas mais jovens falam, essa coisa de 75 como virou época, né? Para nós é tão perto. Outro dia mesmo. É totalmente época. Totalmente uma peça de época. A calça de boca larga, o cabelo comprido, o comportamento em cena, as gírias que a gente fala, o telefone com fio atrapalhando, já o fio comprido. Fio comprido. Imagina, eles nem sabem o que é isso. Esse da loteria eu não sabia que era assim. É? Olha, eu não peguei essa da loteria. Não, muita o telefone com fio em cima da loteria, que você tinha que ter nome, endereço, essa eu não... Você levava lá isso pra mim foi novidade agora. E o cara furava na tua mão, assim. Que nem teve uma época que o vestibular era assim. A gente fazia vestibular com esses cartõezinhos perfurados. Que depois botavam numa máquina, né, uma leitora de cartão perfurado. Bonifácio Bilhões. Bonifácio Bilhões, estamos lá. De quinta a domingo. Muito bom. Para se divertir. E aí você tirou um pouco das coisas do Nilo, mas o cabelo você não voltou. O cabelo foi o Lessa de Lacerda, que cuida do nosso ele que faz figurino? Ele faz figurino. Bom. Você não vai tirar esse cabelo nem morto. Porque é o hair, né? É anos 70. É bem anos 70. Mas teu cabelo ficou bonito anos 70. Pois é. Meu cabelo tá ficando branco agora. Também agora. Mas tá ficando bonito. Era modificado há muito tempo. Mas ficou bom, né? Ficou bonito, assim. Muito bom, Zé de Abreu. Volto aí já. Tá bom. Falar aqui com a nossa Badi. A Badi, na verdade, se chama Mariângela, é isso? Quando eu viajo incógnita. Mariângela Simão. Mariângela Simão? Meu nome é Mariângela Assad Simão.
Badi foi o apelido que minha mãe colocou de Badi, ficou. E é um nome que existe, né, na cultura. Então, na cultura árabe. E ela pegou por intuição. Então, eu não sei se Badi, Badia, não tem também? É Badi com H no fim. E já me contaram que quer dizer o leão milagroso. Quando eu era mais jovem, o cabelo era maior. Ainda é grande, mas uma sina. Mas se você virar para frente para bater a cabeça, ele vai ampliar. Ainda. Vai pegar os anos 70 aí fácil. Ai, meu Deus, você tá viajando? Você tá sempre viajando, né? Pé na estrada, sempre. Mas eu fiquei bem quietinha, né? Eu vim aqui, eu acho que foi quando eu fiz o Wonderland, eu não me lembro quando a última vez que eu fui, tem muito tempo. Acho que foi em 2006 que eu vim aqui, tem muito tempo. Que foi o meu último lançamento, né? O CD, o Wonderland. E aí, em 2007, o melhor lançamento da minha vida, que foi o nascimento da minha filha. A melhor produção. E aí eu saí da cidade grande, fui para onde eu nasci, São João da Boa Vista, fiquei lá 3 anos. E aí aconteceram várias coisas. Uma, o telefone parou de tocar, né? O silêncio, a cidade do interior, paz. Aí você tem tempo de se ouvir. Então, em 2 anos, eu compus umas 150 músicas. Metade delas dedicada a Sofia, minha filha, e a outras aproveitei aquele momento de inspiração que a própria maternidade, a gestação traz, né? E fui escrevendo tudo, sobre tudo. Peguei as letras antigas que não tinham virado nada, estavam guardadas, fui musicando tudo. E aí foi disso que nasceu o Amor e Outras Manias Crônicas. Essa cadeira não passa, ela só vem brigada, ela só vem até aqui. Ai, que bonito. E esse cenário qual é? Isso são umas ruínas lá em Poços de Caldas, que é perto de São João, né? Mas já é Minas Gerais. São João é onde? Que eu não sei. É divisa quase com Poços de Caldas. São Paulo, é em São Paulo. Tá perto de Minas. É São Paulo, mas é quase Minas. É perto de Santa Rita do Passa Quatro. É, por aí. Guaxupé, né? Águas da Prata. E são umas ruínas que a gente lindo, tem essa... Né, é muito bonito. Essa roupa é do Reginaldo Fraga. Essa roupa é do Reinaldo Fraga. Ronaldo Fraga. Ronaldo Fraga, eu já estou enlouquecida. Grande Ronaldo Fraga. E a gente queria muito esse contraponto da cidade, que foi uma coisa que eu vivi, né? A cidade, o urbano e fala um pé no mato e outro no asfalto. E você continua lá? Não, mas aí a Sofia foi crescendo, a necessidade de estar na metrópole começou a ser urgente. Mas a gente tira o CD para você ver. A família do Nassif é de lá, não é? Do Luiz Nassif. Eles eram músicos também, né? Exatamente. E é lindo. É muito bonito. E daí... Agora é para abrir isso, para mostrar tudo. Tem uma mão ali, é muito bonito. Muito bonito. E daí estou voltando agora com tudo, né? Fiquei 5 anos praticamente isolada. Eu voltei um pouco mais para perto de São Paulo, mas ainda continuo no mato, que é em Atibaia, onde tem a Pedra Grande, é uma cidade muito bonita. Gostou, tá 1 hora né, de São Paulo. Balançou a cabeça, tudo animado. É, porque tem, o pessoal pula de paraglider, paraquedas e tudo. Asa delta. Então, e estou estreando aqui no Rio, né? Hoje à noite, tem lá no Rival, às 7h30. Semana passada eu fiz em São Paulo. A direção do espetáculo é do Jorge Vermelho, que é o diretor do balé do Teatro Castro Alves. E o balé fez um espetáculo com músicas de um disco meu chamado Verde. Daí, no final do ano passado, a gente fez um trabalho que eu toquei ao vivo. Eu, voz e violão, perambulando pelo palco, com direção dele. Mais de 1 hora de música, eu segurando sozinha. E fomos agora, em julho, para a Bienal de Veneza, de dança. Então, ficamos muito amigos e eu chamei ele para dirigir o espetáculo. Então, tá uma mistura de teatro, primeira vez que eu recito os poemas em cena. Então, tá bem desafiante para mim também. Mas esse CD saiu pelo meu selo, que agora, há 2 anos para cá, eu mesmo assumi as rédeas da carreira. Também quando você voltou mesmo, né? Voltei, tem que voltar. Nesse ano, eu já saí do país umas 5 vezes. Então, a gente não para. E como é que funciona para você sair? Funciona bem para música, para você, para sua cabeça, tudo? Então, tem situações que eu levo a filha, né? E o meu marido, ele também pode ser meu tour manager. Tem vários chapéus que ele pode vestir. Lá para Veneza a gente foi, aproveitou, ficou 1 semana, né? Então eu procuro conciliar quando é possível. A gente ficou 1 mês na Europa, eles ficaram na Grécia, que meu marido é grego, enquanto eu viajava e voltava para lá. Mas de outra, aqui eu estou aqui no Rio,
ele ficou lá em Atibaia com a filhota. Então, ele assume bem o papel de pai e tem uma relação, cuida muito bem da Sofia, então eu viajo com a cabeça tranquila. Agora, faz umas 3 semanas, eu vim de uma viagem de 20 dias, pauleira na Europa, assim, fiz 10 países em menos de 20 dias. Todo dia viajando, eu sozinha, eu, meu violão, minha voz, pelo leste europeu, e pega a conexão, não sei o que lá, e vai, e passa som, e faz show, e fala com as pessoas e tudo. E você é todo boa dia nisso? no Skype, né? Mas você é boa nisso, nas conexões? Sou, eu tenho... A gente desenvolve, né? Eu viajo muito sozinha, então Porque você não é desenvolve. todo artista que vai bem que sozinho, é meio né? desligado, Não, né? aquelas conexões de trem na Europa, você tem 1 minuto e 32 segundos para chegar na plataforma, pô, e você tem que estudar antes. Se você errou a plataforma, acabou. Dançou! Vai ter que dormir na cidade. Não, e tem show, e aí de repente você faz show e a mala não chega. Teve um show em Manchester, na Inglaterra, que a mala não chegou, e aí? Microfone emprestado, mulher, né? Você tem um batonzinho? Pelo menos um batonzinho. Com aquela roupa de viagem. Mas eu me dou bem, eu sei fazer bem. Eu acho que eu peguei também um pouco dos meus irmãos faziam isso há muito tempo, eu aprendi muito com eles também. Né? Você aprendeu mesmo. Eu acho que é uma família assim, né? A gente se vira. Agora tem uma semana dedicada à família, né? Lá em São João da Boa Vista, Semana Assad. Esse ano foi a primeira, o ano que vem se repete. Como é que funciona? É uma semana, tem workshops dos músicos que vão dar aula. Então, esse ano teve... agora também não vou lembrar. O Barbatuques foi sempre dedicado, cada noite do festival, dedicado a uma faceta da família. Então, tem o violão, tem o chorinho, por causa do meu pai, tem as serestas da minha mãe, e tem a música popular, que eu represento. E a Clarice, filha do Sérgio, que é uma cantora e compositora impressionante. Clarice está com 33 anos agora, está compondo para orquestras do mundo todo. Acabou de fazer uma peça para a USESP. Então ela também tem um pouco da música erudita, vem através dela. Então é assim, todo ano a gente, cada noite, escolhe... Lá tem um teatro bom, não tem? Guilmar Novaes. Muito bom, eu fiz teatro lá em 94, foi? É mesmo. O teatro é muito bonito. E no interior de São Paulo, acho que é um dos melhores. Não tem equipamento técnico, mas, sim, mas o prédio é maravilhoso. Antigo, né? É antigo, ele é... Guilmar Novaes tocava piano lá no Cinema Mudo. Né? Então, é onde meu pai conheceu minha mãe. Nos áureos. Ah, lá no teatro? É. Tudo a ver, então, né? Que seja tudo lá. a ver, um monte de filho artista. E tudo e fazer nesse lugar que eles conheceram, essa semana deve ser muito barato. E a gente tem vontade que essa semana vire uma semana competitiva também, para atrair jovens de fora do país, inclusive. Né, que a gente, enquanto violonistas também, meus irmãos principalmente... vocês têm uma carreira fora do Brasil bastante sólida. E os jovens do mundo todo, eles ficam procurando onde tem concurso de violão, que é uma forma de catapultar a carreira, enfim, de criar um currículo. Então a gente pretende fazer, mas não só de violão, de violão, um ano canto, um ano mas lá na cidade? Lá em São João. Tudo em São João? Então... Virou, mexeu, volta a São João. Uns 100 mil, por aí. Quantos? Um pouquinho mais de 100 mil habitantes. Mas aí, então, o Amor são composições, primeiro CD que eu lanço só com músicas minhas. Né? Nunca antes eu tinha feito isso. E você como compositora sempre? Todas as faixas, letra e música. Tem uma faixa só que é em parceria com Pedro Luiz. É uma faixa chamada Saudade, Verdade e Sorte. Todas as outras são decorrência desse momento em silêncio no interior. A gente vai ouvir depois de você, né? Com certeza. Então tá, vou fazer um intervalo ou não? Vou fazer um intervalo. E vou aproveitar para agradecer o André Dias, da Rede Globo de Televisão, a liberação do ator José de Abreu aqui para o Sem Censura. Muito obrigada. Continue liberando, tá, André? Voltamos já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Estamos de volta aqui com Sem Censura. Nessa época do ano, dezembro, a gente, além de conversar com pessoas que estão lançando livros e transformar esses lançamentos, os CDs, os livros, os discos e tudo mais em presentes de Natal, em sugestões de presentes, às vezes a gente não consegue trazer todas as pessoas que estão lançando livros. E às vezes por quê? Até porque elas não estão aqui. Como é o caso de Dona Vista Rebelde, Memórias de Antes e Depois do grande sucesso do cinema. Então a gente aproveita para dizer, foi lançado no Brasil,
Se você gosta do tema, se te interessa, vale a pena conferir. Há uma escritora brasileira que acabou de ganhar o Prêmio Jabuti, a mineira Estela Maris Rezende, que já veio aqui, inclusive, a mocinha do Mercado Central, está aí nas melhores casas do ramo, fica com uma sugestão. E os nossos parabéns para a Estela Maris. Essa coisa brilhante que é a chuva, da gaúcha Cíntia Moscovitch, bárbara. Já veio aqui também, e é excelente escritora. E temos A Vida Íntima de Laura, com ilustrações de João de Lô Moraes, Clarice Lispector. Clarice é um luxo sempre, e sempre será. E aqui ela chega até as crianças com as histórias da Laura, e vale a pena conferir, com certeza, Clarice, sempre. Não é não, Zé de Abreu? É isso aí. Podia também começar a dar ingressos de teatro como presidente de Pois Natal. é, a única coisa que emperra um pouco isso é as pessoas dos outros estados. A gente já tentou sortear isso, mas aí não deu muito certo, claro. porque quem ganhou foi, sabe como, de um estado qualquer longe, a Você beça, a sabe gente não tem a passagem. Uma Aí coisa vira uma nova confusão. que eu estou notando nos últimos... O número de turistas que estão indo ao teatro. Você lembra uma vez que um prefeito, não sei quem foi ao teatro no dia 1º do ano e não tinha uma peça em teatro no Rio? E ele falou assim, puxa, é uma cidade turística, assim como eu quis ver uma peça no dia 1º do ano, alguns outros turistas, hoje é o dia, lota todas as peças de 1º. É mesmo. Porque as pessoas vêm para o Réveillon, Vem claro. pro Réveillon, chegam dia 1º de noite, passou. Dia 1º de noite, já passou, tarde, já vai ano pra novo. praia, já é ano novo, já quer começar um ano. E aproveitar para ver espetáculos. Né? Exatamente. E hoje um grande número de espectadores de teatro no Rio são turistas. Que bom isso. Isso é bom, né? Coisa que acontece muito em Nova York, né? É. Sustenta a Broadway hoje muito mais turistas do que americanos. Do que americanos. Mas o Brasil tinha essa coisa até meio metida, de dizer, eu só vou ao teatro quando vou a Broadway, né? Agora as Broadways montadas aqui são sucessos incríveis, né? Então parou com essa bobagem, E inclusive. é engraçado isso, porque no meu tempo de jovem, como era de cantar em português certas músicas, rock não dava para fazer em português, né? Não tinha mais coisa Era, assim. mas aí de ver nos anos 80, os roqueiros brasileiros Fizeram. fizeram. E Provaram que agora, era depois possível. falavam, essas músicas americanas, toda vez que faz versão, perde o encanto, perde nada. Vai ver Só fazer bem o Mágico adaptado, de né? Oz, vai ver a Marília Pêra e o Fala Bela, no Hello Dolly. O Falabella, inclusive, é ótimo nisso, né? Nessa versão. E Né? agora temos o Chechel entrando aí. Chechel bombando, tá muito bom. Tá bom. Acho que o teatro brasileiro vai bem. E o nosso Walter, então, estreou para ficar todo o verão. Nós vamos ficar o verão inteiro, vamos ver o que acontece depois, se continuamos a carreira no Rio ou vamos para São Paulo e viajar ao Brasil. Acho que o Bonifácio deve ter uma carreira longa, tá? Quando o Bonifácio foi montado inicialmente, ele também teve uma carreira longa. 10 anos, com o Bogos e o Lima. Bogos, Olha só, querido. sabe quem estreou? O Bogos fazia o meu papel. Nossa, que delícia. Tem fotos do Bogos, ele era muito engraçado. Nessa cena que se veste de mulher, ele usava um vestido aberto na frente, ele abria, por causa do calor carioca. Ele usava um slip, lembra a tal da cuequinha que se usou nos anos, que era bem pequenininha? Os homens chamavam de slip, não sei porquê. Também não sei. E ele usa uma cuequinha vermelha, tá com um tênis, aquele All-Star, que metade vermelho e metade azul, que lançaram uma época. Muito engraçado. E você faz como? Eu Como é o faço seu vestido? não, eu boto, o meu é uma roupa, um vestido mesmo, coloca por cima com cinto, um boá e uma boá. peruca. Um boá amarelo e uma peruca. Mas eu faço o papel do Bogos. É um papel difícil, quase não sai de cena. E é um levantador de bola, né? Quem faz graça é o Bonifácio. E no nosso caso, quem faz muita graça é a Márcia Cabrita, que ela é muito engraçada. Ela também é engraçada. E o Você Bogos, é engraçado? Mais ou menos. Outro dia uma pessoa foi lá ver o ensaio geral e falou que coisa impressionante. 3 tipos totalmente diferentes de comediantes. O mais comediante, que talvez seja ele, ela vem de uma comédia carioca, né? Subversões, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela vem de um tipo de... Ela vem de um tipo de humor muito específico. Muito específico. Ele tem aquele sangue que acho que vem do cearense, que é uma coisa impressionante.
E eu sou ator que faço comédia e drama, que fica aquela coisa. Então, e o meu papel não é o papel mais... Ele é engraçado porque ele é muito nervoso, ele está quase à beira do ataque de nervos, quase o tempo todo. Mas ele mais levanta a bola do que corta. Mas você está levantando e cortando como ninguém. Não, sei lá eu. Está muito no começo, a gente não sabe ainda. De quinta a domingo, teatro... De quinta a domingo no Teatro Vanucci. Vanucci, Shopping da Gávea, Rio de Janeiro. Se você veio passar o Réveillon no Rio... Não, venha, vai ver, tem muita peça, curtir o verão, peça venha. Boa, Venha ser feliz, venha. Teatro Carioca está muito bom. Muito bom. O nosso Caio Augusto Fleury ficou estudando na Austrália, pegou muita onda, fez muita pesquisa. E agora? E agora, José, para onde? E agora? E agora eu estou tocando negócio. Tenho uma loja de acessórios automotivos em São Paulo. É? Eu e minha esposa. E a sua esposa? É. E tem cara de 25 e tem 25? Minha esposa? Eu? Não, você. Tem 25, exatamente. Tá certo. Você foi para a Austrália fazer o quê? Aprender inglês? Estudar, né, em geral. Com certeza aprimorar o inglês, né, mas a princípio o meu objetivo era estudar administração, né. O interesse em... quando eu comecei a estudar dietas ancestrais foi quando eu voltei para o Brasil, né, 4 anos atrás. Porque você engordou na Austrália? Você queria perder peso? Um pouquinho, pra falar a verdade. Como começou essa coisa de você estudar a dieta? Você estuda alimentação, é administrador, tem uma loja de acessórios automotivos, olha aí. Lé com creme. Bate escanteio. Preciso pagar as contas, né? A loja é para pagar Estudar meu hobby. Estudar esse hobby. Isso. Mas você é do tipo bem neurótico assim, médio, tem aquele aparelhinho de medir gordura. Eu sou um pouquinho neurótico, pra falar a verdade. Determinado, vai. Determinado, tá certo. E já fez alguma dessas receitas que estão aqui? Sim, muitas delas. Muitas delas. E é bom nisso, na cozinha? Mais ou menos, minha esposa é melhor. E ela faz o quê? Ela também tá me ajudando com a loja, né? Ela é administradora também, formada em administração. Trabalhou na empresa aí por uns 4 anos, daí abriu um negócio comigo, agora há pouco, recentemente. Tá bom, boa sorte então. É isso aí. Orion Araújo, como é que se faz agora com a chegada do Natal? Porque o problema não é o Natal, o João Curvo que diz que o problema não é o que a gente come do Natal ao Ano Novo, o problema é o que a gente come do Ano Novo ao Natal. Exatamente. Vamos ter uma alimentação balanceada durante o ano para chegar no Natal e comer um pouquinho de tudo, né? Mas tudo com moderação. E vamos incluir grãos, sementes, castanhas, nozes na alimentação diariamente para a gente poder ter um consumo adequado de nutrientes. Mas tudo com moderação e fazendo atividade física. E ter um fígado assim. Bonitinho, lisinho, funcionando bem, né? E não precisa operar, né, doutor Mauro? Mas se precisar, essa técnica é uma cirurgia menos invasiva, mais bacana. Essa técnica ela vem agregar um pouco mais de segurança a técnicas tradicionais. Ela não substitui nada, mas ela vem agregar segurança e ela está em desenvolvimento, não é? Pronta para o que der e vier. O currículo do doutor é uma coisa impressionante. É espetacular, né, doutor Mauro? Muito bom, parabéns para ele. Ele vai lançar um livro, esse, o tratado... Esse aqui? É. O Tratado de Oncologia do INCA. Ele é Alexandre Ferreira. De Juiz de Fora, seu conterrâneo, né? Alexandre Ferreira Oliveira, Olha, que e barato. E Dr. Eurídice Figueiredo, nós 3 trabalhamos no Instituto Nacional do Câncer e somos da Associação de Ex-Residentes do INCA. Então, o INCA é uma instituição que forma especialistas em cancerologia e oncologia. E eles estão espalhados pelo Brasil todo. A gente quis fazer uma ação que congregasse as pessoas, que desse visibilidade àqueles oncologistas que atendem a rede nacional de câncer hoje pelo Brasil todo, ex-residentes. Então a gente convidou esses colegas que estão espalhados pelo Brasil e outros que não são residentes, mas são especialistas, e esse é o primeiro tratado brasileiro de tratamento do câncer. E vai sair em 2 volumes com o prefácio do Ministro da Saúde agora, no primeiro trimestre de 2013. Alexandre Padilha. O Alexandre Padilha. Tá certo. E a nossa Badia Sade vai hoje lançar no Rival, não é? Sim. O Amor e outras manias crônicas. Por exemplo.
A mania de viver no mato também está incluída? Tá lá. E agora a Badi vai fazer o quê? Para chegar ao meu coração? Para chegar ao meu coração. Olhe bem nos meus olhos, tão leve, que acaricias minha alma, tão lento, que me deixes calma, tão quente, que trago o verão. Se quiseres chegar ao meu coração, se quiseres chegar ao meu coração, olhe bem nos meus olhos, suavemente, que me faças tremer, profundamente, que chegues a ver meu brilho na escuridão. Se quiseres chegar ao meu coração, se quiseres chegar ao meu coração. E quando entrares pelos olhos, desperte a minha menina. E quando ouvires minha voz, compõe a mais linda canção. E quando mergulhares tua vida bem dentro da minha, descobristes todos os segredos pra chegar ao meu coração. Chegar ao meu coração. E então, somente então, poderás provar todos os frutos maduros, cruzar todos os caminhos, plantar teu amor aos pouquinhos. Nos canteiros do meu coração, nos canteiros do meu coração. Se quiseres chegar ao meu coração. Muito bem, Badia. Vou me despedir de vocês. Vou agradecer a presença. Valeu. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, aqui no Sem Censura. E vou passar para a Badia encerrar para mim, tá bom? Um pouquinho de violão aqui para mim. De casas modernos e ternos de outros lençóis, casas de girassóis, temperados com uísques e anzóis, casas que se separam, se unem e se beijam, casas que se desejam, casas que se separam, se unem e pelejam, casais que se despejam. Sedentos e friorentos de outros lábios, casais
casais de rosas e escravos, temperados com vodka e gin. Casais que se separam, se unem e se beijam. Casais que se desejam. Casais que se separam, se unem e pelejam. Casais que se despejam. E você sonha no peito que se o navega. A loira dos seus sonhos é fria como gelo e erra. E você chove no peito que se o trafega. A loira dos seus sonhos virou pesadelo e berra. Casais de girassóis temperados com iscas e anzóis. E você chove no peito que se